Continuando aqui a segunda sessão, falando dos sete sacramentos da igreja, no capítulo 1, falando dos sacramentos da iniciação cristã, estamos falando de batismo e nós paramos aqui no quem pode receber o batismo. Catecismo da Igreja Católica, livro amarelo. Bom, quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e somente ela. O batismo dos adultos. Desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. O catecumenado, preparação para o batismo, ocupa então um lugar importante. Sendo iniciação à fé e à vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. O catecumenato, ou formação dos catecúmenos, tem por finalidade permitir-lhes que, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, levem a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu Mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica e introduzidos mediante ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas, na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Os catecúmenos já estão unidos à Igreja, já pertencem à casa de Cristo, não sendo raro levarem uma vida de fé, esperança e caridade. A Mãe Igreja já os envolve como seus, em seu amor, os cercando de cuidados. O batismo das crianças. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais, assim, privariam a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus lhe confiou. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja, é atestada explicitamente desde o século II. É bem possível, porém, que, desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também tenham batizado as crianças. Fé e batismo. O batismo é o sacramento da fé. A fé, no entanto, tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da Igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve se desenvolver. Ao catecismo ou ao seu padrinho é feita a pergunta: que pedes à Igreja de Deus? E ele responde: a fé. Todos os batizados, crianças ou adultos, em todos os batizados, crianças e adultos, a fé deve crescer após o batismo. Por isso, a Igreja celebra a cada ano da noite pascal a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte essa da qual brota toda a vida cristã. Para que a graça batismal possa se desenvolver, é importante a ajuda dos pais. Este é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes
e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto, em sua caminhada na vida cristã. A tarefa deles é uma verdadeira função eclesial. Ofício 1. A comunidade eclesial inteira tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo. Item 5. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero, e, na Igreja Latina, também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a Igreja faz quando batiza. A Igreja vê a razão dessa possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Item 6. A necessidade do batismo. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Ele também ordenou aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação daqueles aos quais o Evangelho foi anunciado, que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso, ela cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele não está vinculado a seus sacramentos. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte por e com Cristo. Este batismo de sangue, como o desejo de batismo, acarreta os frutos do batismo, sem ser sacramento. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e cumpre a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tem delas, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo, se tivessem tido conhecimento da necessidade de recebê-lo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Exéquias, eu não sei como é que pronuncia. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Item 7. A graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental.
O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas de pecado, todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc., assim como a propensão ao pecado, que a tradução chama de concupiscência. Concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado, fomes peccati, deixada para os nossos combates. A concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mas ainda, o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Uma criatura nova. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sobre a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Incorporados à Igreja, corpo de Cristo. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Somos membros um dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. O batismo incorpora a Igreja. O batismo incorpora a Igreja, ponto. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das etnias e dos sexos. Fomos batizados de um só Espírito, para formarmos um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, um sacerdócio santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pelo batismo, participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Sois a gente escolhida, o sacerdote régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Feito membro da Igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. É, portanto, chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da Igreja e ser obediente e dócil aos chefes da Igreja, e a considerá-los com respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidade e de deveres, o batismo também goza de direitos dentro da Igreja. Receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado
pelos outros auxílios espirituais da Igreja. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que, pela Igreja, receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Vínculo sacramental da unidade dos cristãos. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e, merecidamente, reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo constitui, pois, o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Um sinal espiritual indelével. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com o sinal espiritual indelével, caráter, de sua pertença a Cristo. É um caráter indelével, sinal espiritual indelével. Pecado algum apaga esta marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Pecado algum apaga essa marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na sagrada liturgia da Igreja e a exercerem seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. O selo do Senhor, Dominicus Caracter, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo, poderá caminhar marcado pelo sinal da fé. Com a fé de seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé, e na esperança da ressurreição. Agora um resumo, que é o fim do capítulo. Vamos lá. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova; a confirmação, que é a sua consolidação; a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo, em vista de sua transformação nele. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, segundo a vontade do Senhor. Ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, no qual o batismo introduz. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem torna-se filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isto, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e torna-se participante do sacerdócio de Cristo.
O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter, que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Quanto às crianças mortas sem batismo, a liturgia da igreja nos convida a ter confiança na misericórdia divina e a orar por sua salvação. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a igreja, e que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, este é o fim da parte do batismo. O próximo vai ser a confirmação, ou seja, a crisma. E a gente vai continuar no próximo vídeo.